compartilhar com os amados mais um vídeo, o qual falarei acerca da palavra de Deus para os nossos corações, né? Então, eu gostaria desde já de abrir a Bíblia lá no livro de Lucas, capítulo 10, versículo 38. Convido os irmãos a meditar comigo através dessa leitura. É uma passagem muito conhecida que vai falar acerca de Marta e Maria, né? Marta e Maria, o contraste entre uma e outra, né? Acerca de uma estar atarefada e não prestigiar a palavra de Deus, enquanto que a outra está focada na palavra de Deus. Então, mediante a leitura, eu creio que o Espírito Santo de Deus nesta noite falará ao coração de cada um de nós. Amém? Então vamos à leitura. Livro de Lucas, capítulo 10, versículo 38 a seguir, que diz: Aconteceu que, indo eles pelo caminho, Jesus entrou numa aldeia e uma mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e, aproximando-se, disse: Senhor, não te importa que minha irmã me deixe servir só? E diz-lhe que me ajude. E Jesus respondeu-lhe: Marta, Marta, andas preocupada e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Amém, amados? Então eu quero começar dizendo aos irmãos acerca desta mensagem, né? Acerca dessas irmãs. Essas mulheres eram as irmãs de Lázaro. Quem era Lázaro? Lázaro era o amigo de Jesus. Jesus, ele tinha uma afinidade, ele tinha uma amizade com essa família, né? E ali a palavra vai nos falar que Lázaro, ele, certa feita, ele teve enfermo, e essa enfermidade de Lázaro levou à sua morte, né? Mas Jesus o ressuscitou depois de 4 dias, já morto, né? Por meio da fé em que as irmãs de Lázaro tiveram, Jesus o ressuscitou Lázaro. Algo que para muitos que ali estavam rodeados, né? Esperando que algo acontecesse. Então Jesus, pelo poder da palavra, né? Ele se elevou ao Altíssimo, ao Deus Todo-Poderoso, atribuiu a Deus toda a honra e glória, e Lázaro, o irmão dessas mulheres, ele ressuscitou. Então, Jesus, ele continuou mantendo esta intimidade, esta amizade com essa família. Sempre que ali ele passava, ele estava visitando o lar dessa família. Então essa família, estas mulheres, né, elas quando souberam que Jesus estava ali, né, adentrando aquela aldeia, elas resolveram preparar algo para Jesus, né? Então Jesus, ele foi naquele lugar, e sempre que ele estava ali, ele trazia a sua palavra àquela família. E muitas pessoas estavam envolvidas naquele lugar. Rodeava a sala, enchia de pessoas para ouvir a palavra de Deus. E uma delas que a palavra nos menciona, né, foi acerca de Maria, né? Maria, a palavra aqui nos declara que Maria, ela se assentou aos pés de Jesus para ouvir
a palavra de Deus. Eu quero te dizer, é muito importante a cada dia nós sentarmos para ouvir a palavra de Deus, tanto dentro das igrejas, né, tanto dentro dos nossos lares, examinar a palavra, o entendimento da palavra de Deus é algo profundo que nós devemos ter, nós cristãos de Deus, nós devemos estar a cada dia buscando a capacitação por meio da palavra de Deus, tentando ouvir a palavra de Deus, porque para nós, né, muitas vezes novatos, né, que entregou a sua vida a Cristo, né, e são novatos, a palavra, ela muitas vezes, quando ela é lida, há uma certa dificuldade, há um certo entendimento que é difícil. Então, para isso, nós devemos nos aprofundar na busca incessante pela leitura da palavra, buscar por meio de vídeos, né, estar ouvindo a palavra de Deus, por meio de televisões, né, onde tem muitos canais que tem pregações da palavra de Deus, e com isso, nós a cada dia que nós ouvimos a palavra de Deus, nós estamos caminhando passo à frente para o aprendizado da palavra. Nada é fácil. Isso requer um certo esforço de mim, de você, para aprender a palavra de Deus. E isso tem que ter um interesse, tem que haver um interesse da minha e da sua parte, porque não é simplesmente você ir para a igreja com esse objetivo de ouvir aquela palavra e pronto. Nós sabemos que tem muitas igrejas que têm cultos 2 vezes na semana, tem igrejas que são 2 cultos na semana, e isso não é suficiente, meu amado. Então, você não precisa ir somente na igreja para ter o aprimoramento da palavra, o conhecimento da palavra, porque muitas vezes nós nos caímos dentro dos nossos lares no acomodismo, né? Então, aquilo que você ouviu lá, muitas vezes tem pessoas que não guardam, tem pessoas que ouvem, mas entra por um ouvido e sai pelo outro. Então, há um esquecimento. Então, aquela palavra que você ouviu, você procura também buscar na palavra para você ter, né, o discernimento do Espírito Santo. Muitas vezes nós ouvimos na palavra que diz: errais por não examinar as Escrituras. E muitos de nós erramos sim, porque quando nós não buscamos na palavra, né, a leitura, examinar a leitura da palavra, a Escritura de Deus, né, a Bíblia Sagrada de Deus, então muitas vezes nós podemos também estar ouvindo coisas que não são reais, ouvindo pregações que muitas vezes não são reais. Tem pessoas que muitas vezes pregam aquilo que é do seu próprio entendimento, e ele acaba passando para a igreja, né, para os servos, para os cristãos, algo que é seu próprio. Então você deve buscar na igreja, você deve corrigir aquilo que você ouviu. Você vai ler na palavra de Deus e dizer: olha, o irmão, ele errou. O irmão, ele errou nessa parte. O irmão, ele acertou nessa parte. Então é bom nós examinarmos a palavra de Deus. E é isso que nos mostra, né, aqui, que a nossa irmã Maria estava fazendo. Ela estava aos pés de Jesus ouvindo a palavra. É muito importante ouvirmos a palavra de Deus. Pela palavra nós fomos libertos, nós fomos salvos, nós estamos na presença de Deus, né? Então ela estava buscando a melhor parte. O próprio Jesus diz isso aqui na frente, né? E aquela maneira o qual Maria estava agindo era algo que estava incomodando, né, a sua irmã Marta. Marta, ela se preocupou com os afazeres, agradar Jesus de uma outra forma, agradar Jesus, né, ali nos preparativos, né,
da casa, fazendo o alimento, né, fazendo o melhor para Jesus. Ela não estava desagradando a Jesus, né? Não é isso que eu quero passar para os irmãos. Eu não quero contradizer a palavra de Deus, né? Ela estava agradando Jesus de uma outra forma, mas muitas vezes o que Jesus quer de mim e de você é que nós agradamos a Ele de outra maneira, de ouvir a sua palavra, de aprender a tua palavra, né? Guardar no teu coração e colocar em prática aquilo que você está aprendendo, né? Esse é o ensinamento que Jesus quer para mim e para você. É o que nos conduzirá ao reino celestial, a nossa salvação. É o conhecimento da palavra. O conhecimento da palavra, ela liberta, ela salva. O conhecimento da palavra, quando você está, né, sendo afrontado pelo diabo, muitas vezes o diabo se levanta contra as nossas vidas, por meio da palavra você vai vencê-lo, porque você conhece a palavra, né? Aqui tem algo interessante que nos faz relembrar que Jesus, quando ele foi batizado, né, ele foi conduzido pelo Espírito Santo, né, ao deserto para ser tentado. E ele foi tentado de várias maneiras. Jesus, ele pelo conhecer da sua palavra, ele venceu o diabo. O diabo tentou induzi-lo, tentou convencê-lo, tentou colocar no coração dele, né, uma incredulidade, tentou ali causar uma certa dúvida no coração de Jesus a respeito de quem ele era, né? Quando ele disse: se tu és filho de Deus, né? Faça com que essas pedras se transformem em pães. Então Jesus venceu o diabo, né? Ele disse ali naquela palavra: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E qual é a palavra que sai da boca de Deus? É essa palavra que a nossa irmã Maria parou, assentou aos pés de Jesus para ouvir. É essa palavra que eu estou lendo para os irmãos aqui neste momento. Então está aí a importância de darmos ouvido, de buscar, de ter o conhecimento, de buscar por meio de meios o conhecimento, o aprimoramento da palavra de Deus. Muitas vezes nós caímos no acomodismo, como eu disse agora há pouco. Nós somos desleixados, nós somos desligados, porque tem muitos e muitos meios, em meios de internet, para você buscar uma capacitação, para você ter um aprendizado, para você descobrir algo que muitas vezes para você é dúvida. Na palavra de Deus tem explicações, tem ensinamentos, e isso é fundamental, meu amado. Isso é fundamental para alguém que quer ser alguém na casa de Deus, que tem o chamado de Deus, para uma pessoa que Deus, né, tem um chamado de missionário, de pregador, de pastor, então, né, de apóstolo, de bispo. Então, esse aprimoramento, este conhecimento nós devemos buscar, né? Porque se você for depender também muitas vezes de só ouvir na igreja, é difícil. Isso vai tornar tardo para você, né? Você vai aprender, mas isso vai demorar muito, muito mais tempo. E Deus, ele tem pressa de mim, de você. Deus, ele nos chamou para fazer a tua obra, porque tem vidas que perecem, tem vidas que precisam ser libertas, tem vidas que precisam ser salvas e chegar ao conhecimento deste Deus grande e poderoso que eu e você serve. Então, né, a palavra nos esclarece isso, né, que enquanto Marta estava ali aos pés de Jesus no interesse de ouvir a palavra, Maria estava preocupada com os afazeres, Maria estava preocupada até próprio com a sua... Marta estava preocupada até com a sua própria irmã que estava ouvindo a palavra. Aquilo a incomodava. Então ela se aproxima do mestre e diz: Senhor, né,
Tu não vês que a minha irmã está me deixando fazer as tarefas da casa sozinha? Então Jesus, a palavra aqui nos diz, né, que o próprio Jesus, né, ele respondeu a ela: Marta, Marta, andas preocupada e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Maria, ela escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada, né? E muitas vezes nós andamos assim, afadigados dentro de nossos lares, nós andamos na preocupação do dia a dia e nós deixamos, né, o projeto que Deus tem nos dado, né, ele ir se distanciando mais e mais das nossas vidas, né? Nós muitas vezes caímos no acomodismo, no desleixo de não buscar, né, o aprendizado da palavra de Deus. Nós muitas vezes não deixamos, nós não oramos dentro dos nossos lares por causa de quê? Por causa das tarefas, por causa dos filhos, né, por causa do esposo, por causa de celulares, de internet, que muitas vezes eu não estou discordando que você acesse a internet, de que você entre no seu Facebook, de que você tenha o seu diálogo com certas pessoas no seu WhatsApp, né? O que eu estou dizendo é que você tem um compromisso para com Cristo Jesus, e isso você não deve deixar de lado de maneira alguma, porque se você passar a deixar de lado, né, o seu lar não vai ser abençoado, né? Se você estiver passando por provas, as provas elas vão ser muito maiores e você pode não conseguir, porque o que te faz conseguir vencer as batalhas, vencer as tempestades, os desertos, as lutas, as provações, é justamente o conhecimento da palavra, né? É justamente as orações que você realiza na casa do Senhor ou dentro do seu lar. Então é isso, meu amado. Eu quero te passar essa mensagem que aqui nos esclarece uma passagem que nos incentiva mais a buscar a Deus, que nos incentiva mais a nos desprender, né, da nossa rotina diária, né, do nosso acomodismo, das nossas preocupações do mundo lá fora, né? Nós devemos nos elevar aos céus, buscar as coisas celestiais para que as vitórias cheguem em nossas vidas. Amém, meus queridos? Então é essa pequena mensagem que eu trago para você nesta noite, né? E mais mensagens serão gravadas para que os irmãos fiquem atentos ao que o Espírito Santo de Deus quer falar comigo e contigo. Amém?